Fala pessoal, beleza? Hoje nós estamos aqui no Tec Concursos com o Thiago Teles, multiaprovado em vários concursos fazendários, vários concursos aí da carreira fiscal, e a gente quer apresentá-los para vocês para falar um pouco da sua jornada de aprovação, falar um pouco de como que ele utilizava a plataforma do Tec para alcançar todos esses objetivos. E antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dê o like nesse vídeo e siga o Thiago Teles lá nas redes sociais, siga o Tec Concurso também e siga o professor Wilson Tavares. Vou chamar aqui o Thiago Teles. E aí, Thiago, tudo bem? Fala, Lucinho, tudo certo? Muito obrigado aí pelo convite. E aí, cara, como que você tá aí? Hoje você tá onde mesmo? Eu tô em Rondônia hoje, tô aqui em Vilhena. Ó, legal. Vilhena, você é do Posto Fiscal de Vilhena, não é isso? Isso, trabalho aqui no Posto Fiscal, né? Aqui na Secretaria de Finanças aqui do estado de Rondônia. E aí eu É, trabalho por Rondônia tem uma escala. diferença, né? Aí chama Cefim Rondônia, né? Exatamente, quando a gente comenta que é Cefim, o pessoal acha que é até fisco municipal, né? Mas não, aqui a Cefaz é a Cefim. E, cara, e como que você começou a sua jornada de estudos, meu? Qual a sua formação, a sua idade? Conta pra gente um pouco aí mais. Ó, bom pessoal, tudo bem aí? Eu sou Thiago Teles, eu sou do Rio Grande do Sul, nasci em Pelotas, eu tenho 36 anos e eu comecei a estudar para concurso foi no final de 2014 por aí. E eu não comecei a estudar para área fiscal, assim, eu comecei estudando para tudo que aparecia na minha frente, né? Eu sou formado em administração e, cara, comecei de qualquer jeito, assim como eu acho que grande parte dos concurseiros que não sabem estudar começam, né? Aparecia uma prova aí, administrador da Conab, eu ia lá e fazia. Administrador da Emater, ia lá e fazia. Inclusive até, né, passei em alguma dessas provas. Até que um amigo meu que estudava para carreira policial, ele falou: Tiagão, tu tá fazendo tudo errado, cara. Tu precisa estudar aí com foco, tu precisa escolher uma área. Primeira coisa que tu tem que fazer é escolher uma área. Depois disso, né, começa a te organizar e tudo mais. E aí foi aí que eu conheci a área fiscal. Comecei estudando para o concurso até da Receita Federal, né? Eu acho que a grande maioria dos concurseiros da área fiscal, né, conhece a Receita Federal e aí depois que migram para carreira estadual, né, e municipal. E aí foi isso que aconteceu comigo, né? Eu comecei estudando ali para a Receita Federal, fiz o concurso em 2014, mas pô, recém começando a estudar ali, né, tomei o ferro bonito, né, perdão pela palavra. E aí conheci um pessoal na prova, né, comecei a conhecer aí os fiscos estaduais, e tudo mais, e emigrei meu estudo totalmente para carreira fiscal, fisco aí Cefaz e ISS. Que legal que você foi conhecendo essa galera fazendo prova, né? Foi Você tudo foi fazendo aí. prova. Foi tudo fazendo prova. Aí foi conhecendo, a gente tem alguns amigos em comuns aí também, tudo fazendo prova, né? E qual a sua formação, Thiago? Sou formado em administração de empresas. Ah, tá. E você chegou a conhecer os concursos de administração de empresa ou Eu foi conheci, fazendo qualquer concurso que vinha surgindo e só depois você foi para fiscal, né? eu comecei fazendo os concursos de administrador mesmo, né? Ah, tá. Inclusive eu passei ali para Emater Rio Grande do Sul, fiz o da Conab, fiz de alguns hospitais. Cara, o que aparecia eu ia fazendo. E aí, até que eu, né, tive que escolher, e aí eu escolhi aí pela área fiscal. Tem um lado positivo de fazer isso que vai pegando bagagem de prova, né? Pois é, tu vai pegando o tino de prova, né? Fazer prova ali, velocidade, estratégia de prova. Só que o ruim é tu, cada hora tem que estudar uma coisa diferente, né? Cada hora tem que estudar uma coisa diferente. Tu não entra ali né, no campo de batalha, né? Como E a gente quais pensa. eram as suas principais motivações assim para começar a estudar para concurso fiscal? E você começou a estudar em 2014, o concurso da Cefim foi em 2018, né? Então a gente teve aí uma preparação de 4 anos até sua aprovação. E quais foram as suas principais motivações? Como que funcionou a sua cabeça para escolher essa área? Eu nunca pensei em concurso, né? Essa é a grande verdade. Eu trabalhava com meu pai, né? Meu pai tinha uma indústria de arroz, trabalhava junto com ele. E ali por 2013, por aí, acabou quebrando a indústria. A minha mãe, ela é servidora pública federal e meu pai é empresário. E eu acabei, né, ali quando o pai quebrou, percebi, cara, que, né, ele estava ali apavorado, né, com 3 filhos e tudo mais.
e a mãe tava mais tranquila. E aí eu pensei, cara, eu não quero isso daqui uns anos pra mim, entendeu? Quando tiver meus filhos e tudo mais, tá nessa insegurança de tá tudo bem e de repente quebrar e tu tá desesperado ali, tu tem uma família e tudo mais. Então foi aí que deu o gatilho para começar a estudar para concurso. E aí eu tive todo o apoio da minha família, né? Minha mãe sempre incentivou muito. E tinha um professor, a mãe dava aula na universidade. Na época ela não era, é, não, ela já era, né? Ela já era servidora federal na época. E aí tinha um colega dela que foi meu professor na faculdade. E Legal. ela dizia, avisa o Thiago lá que vai sair Bacen. Avisa o Thiago lá que vai sair não sei o quê. Até que ela falou, avisa o Thiago que vai sair auditor. E aí foi aí, né, que eu fui ver, pô, o que que é esse auditor aí. E aí O acabei, concurso da Receita Federal 2014, né? exatamente, E aí tu mergulhou aí e descobriu que mergulhei tinha de físico cabeça. municipal, estadual. O pessoal acha que Exato. só tem uma oportunidade para físico federal, né? Tem aí 27 Ah, oportunidades aí pelos estados, DF, e tem isso. 5.500 municípios, né, que pode fazer concurso também. Tem muitos É, concursos que pagam bem, até mais às vezes do que alguns concursos mais conhecidos, né? exatamente, exatamente. Tem um monte de físico municipal aí que é muito bom, né? Muito bom mesmo. Inclusive, eu fui auditor do município de Novo Hamburgo antes de vir aqui para, né, o Físico de Rondônia. Eu trabalhei no físico de Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul. Excelente físico, muito bom, carreira muito boa. Deve sair concurso daqui a pouco aí, para quem está estudando aí, ficar de olho, porque lá é uma carreira bem boa também. Melhorou bastante aí a carreira nos últimos meses aí. Tá aí um excelente físico. E você foi aprovado logo de cara ou você teve, bateu? Ah, que nada! Pô, acho que eu tinha um quadro, eu até compartilhei lá no meu Instagram esse quadro. Eu tinha um quadro que eu ia botando todas as provas que eu ia fazendo, eu ia ticando lá, né? E, pô, a lista aí de reprovação é muito grande. Eu fui reprovado aí em mais de 20 provas. É, pô, acho que fiz prova de norte a sul e acabei parando no norte agora, né? Eu fui do Cefim Rondônia também, né? Eu fiquei um tempo aí também. Eu gostei É, bastante aí. O pessoal tinha. Eu não cheguei a conhecer Vilhena, eu conheci Porto Velho, que eu fiquei lotado em Porto Velho e Guajará-Mirim. Ia para Guajará-Mirim. E eu sou, cara, assim, você ainda foi para uma cidade mais bem estruturada, né? Eu iria para Guajará-Mirim ali, fui lotado lá. eu E, fui para cara, Guajará. Minha você primeira chegou, lotação foi foi? Guajará. Ah, viu? É. Cara, eu sou espírito. Quem faz a área fiscal tem que ser desbravador, cara. Porque quem já veio estudando por conta da Receita Federal, saiba que o que você vai encontrar aí é o Brasilzão, né? A gente precisa da Exatamente. fiscalização no Brasil todo. Teve algum momento que você pensou em desistir assim? Cara, não. Não pensei porque eu não tinha, né, eu não me via com outra opção. Essa era a opção, né? Então, quando eu entrei de cabeça ali, claro que teve momentos difíceis, muito difíceis durante a preparação. Pô, primeiro tu fazendo prova ali e peguei um período muito ruim, porque né, quando eu comecei a estudar para a área fiscal ali, eu, né, dei uma analisada e até 2014 saía a prova toda hora. Pô, chegou ali 2015, 2016, 2017, pouquíssimas provas, né, poucas vagas. E aí fazia a prova, não ia bem, não passava, ou quando passava, passava muito longe, longe do cadastro. Isso aí começa a te frustrar um pouco, né? Tu começa a ficar, pô, será que concurso realmente é pra mim? Só que aí eu pensava, não, porra, é pra mim sim, vou continuar. E aí ia fazendo ajustes de percurso, ia fazendo prova até tu começa a melhorar, né? Vai começar a melhorar aqui, melhorar ali. Até que aqui na Cefim aqui tive esse primeiro resultado, depois tive outros bons resultados em 2019, 2020. E eu parei de estudar de fato foi em 2022. Minha última prova, se eu não me engano, aí foi a da Cefaz Pará. Se eu não me engano, essa foi minha última prova. E aí eu resolvi falar, não, agora deu. Né? Já estava trabalhando lá em Novo Hamburgo, já estava bem. Não sabia que ia ser chamado aqui em Rondônia. Isso Quando que é fui legal, né? A Rondônia foi concurso em 2018, aí teve a pandemia, aí teve um período ali que suspendeu, teve vários concursos que suspenderam e nomeou, a né? chama... O pessoal acha que só vai chamar ali o que tá nas vagas, né? Não confia no cadastro de reserva, né? Não, pô, a área fiscal, ela é a prova disso, né? Olha um monte de concurso que teve aí que... Então, o Cefaz Rio Grande do Sul foi em 2019, se eu não me engano, Aham. e tá chamando até agora, vai ter mais uma nomeação aí grande. Cefaz Goiás limpou a lista, né?
Pô, você faz Santa Catarina, estão dizendo que vai ter mais nomeação. Aqui em Rondônia vai ter mais uma nomeação, parece. O pessoal também quer que a nomeação do cadastro de reserva todo seja um dia depois, né? Não espera. Gente, o concurso é de 2 mais 2 anos, tem que ter paciência. É, exatamente. E, pô, e aqui, no caso, né, com a suspensão, passou dos 4 anos, né? E quais Passou eram as suas bonito. dificuldades assim de disciplina? Porque você falou que é da administração. Como que você lidou, por exemplo, com direito constitucional, administrativo, estatística, TI? Como que você lidou com essas matérias? Quais eram as suas maiores dificuldades assim nessa Eu preparação? não tinha base nenhuma nessas matérias, né? Porque na administração aí, desculpem os administradores aí, mas a gente vê tudo e não vê nada ao mesmo tempo, né? Então, não tinha base em nenhuma disciplina, não tinha base em contabilidade, sabia só o básico, do básico, né? Que é o que a gente via na faculdade. Não tinha base ali nos direitos, né? TI, nada disso. Então foi bem difícil ali o início, né? Primeiro aprender a estudar já foi difícil, e aí depois foi difícil de, né, entrar, né, de cabeça nessas matérias. Eu tive muita dificuldade no início em contabilidade, tive dificuldade em TI, exatas, eu era muito bom em matemática financeira e raciocínio lógico e estatística. Inclusive foi uma matéria que eu acabei abandonando na minha preparação, porque eu vi que o custo-benefício dela era muito baixo, porque normalmente ela vinha junto com matemática financeira e raciocínio lógico, né? Ou matemática financeira. E aí eu pensei, eu vou estudar o restante, e estatística eu estudei a parte básica, estudei ali a estatística descritiva, que beleza, né? Isso aí dá para aprender. E escolhi alguns pontos específicos ali da inferencial, né? Da estatística avançada, que o concurseiro chama, né? Escolhi alguns pontinhos ali específicos, como correlação linear, teste de hipótese, mais alguma coisinha. E eu falei, o resto apareceu na prova a letra D. É, eu optei aí Dedo por de essa. Deus, dedo de Deus. É desse jeito. Optei por essa estratégia porque era algo que eu via que eu colocava muito esforço e não estava me trazendo um benefício, né? Agora, isso aí já não podia fazer o mesmo com TI, né? TI eu tinha que encarar, porque, pô, cada vez mais vindo com peso relevante ou com muitas questões. Então tinha que cair dentro. E foi na base de muita questão, para falar a verdade, né? Parece que quanto mais fazia questões, parecia que ia entrando por osmose, né? Então foi na base aí. Eu tive uma base teórica, mas depois eu fiquei em resumo questão, e ficar martelando ali os assuntos. Fiz isso muito em economia também, que eu tinha muita dificuldade em economia. E economia foi uma matéria que eu utilizei um estudo reverso, né? Eu peguei aqui em Rondônia, inclusive, eram 5 questões, eu acabei gabaritando elas e foi sem estudar a teoria. Eu montei um caderno, montei um caderninho no TEC, da banca FGV, filtrei os anos lá e botei por relevância. Hoje os filtros estão muito melhores do que na época, né? Pô, evoluiu muito aí os filtros no TEC hoje, dá para brincar bastante. Na época já eram muito bons e dava para fazer isso por relevância. E aí eu pensei, cara, os 10 assuntos que mais caem, preciso saber 7, né? Preciso saber 7. E aí eu ia lá, fazia as questões, pô, não sabia, azar, eu ia lá no comentário do professor ou no comentário dos alunos, olhava ali, e ia lá para a resposta, olhava qual era a resposta. Pô, se tivesse, se era um assunto que estava sempre caindo bastante, o que eu ia? Eu ia procurava um vídeo, né? Eu procurava até no YouTube mesmo, algum vídeo ali, ou em algum cursinho, eu pegava um vídeo ali e maceteava aquele assunto. E aí, economia, estudei assim. Economia estudei assim e acabou dando certo, né? E outras provas, assim, fui muito bem fazendo esse estudo. Então, algumas matérias eu escolhi fazer um estudo reverso. Outras não teve jeito, tipo contabilidade, precisei fazer um curso completo aí de vídeo, mas sempre com muita questão, né? Eu fazia muita questão é, desde o início, desde o início da preparação, primeira aula, questãozinha depois. Sempre fazia umas de 15 a 20 questões aí depois de todo o estudo. Então, para cada disciplina, né, para quem não conhece, pessoal, área fiscal normalmente tem de 14 a 20 disciplinas para a gente estudar. Então, cada disciplina, igual o Thiago falou, você pode criar uma estratégia diferente. Aquelas disciplinas que têm maior peso, você vai e faz o aprofundamento.
esse estudo reverso que o Thiago fez aí de economia funciona bastante também, porque a área fiscal, né, Thiago, não cobra uma economia para economista, né? Então dá para você filtrar o que Exatamente. aprender. E tu, hoje, na época não tinha isso, se eu não me engano, mas hoje dá pra tu começar pelas fáceis, né? Começa ali pelas mais fáceis, depois vai para as médias, depois tu começa a pegar difícil, Você pode começa filtrar pela tua primeiro área. pela área fiscal, né? Exato, pega a área fiscal, depois vai para a área de controle. Você está estudando para a área fiscal, por exemplo, né? Pega a área fiscal, depois pega a área de controle, depois tu abre o leque, né? Então dá para fazer isso e aí tu acertar as questões, porque nosso objetivo é passar na prova, né? Então a gente não quer ser doutor nas matérias. Então a gente, né, fazendo esse mapeamento aí, a gente consegue ir muito bem nas provas. E algumas disciplinas, eu acho que esse é o melhor estudo. Acho que tudo dá para fazer assim. Cara, né, eu Sim. acredito que não, né? Acredito que não, mas algumas disciplinas pontuais dá. É. E você ajudava seu pai, depois você passou no concurso de Novo Hamburgo. Teve algum momento que você conseguiu nesse período, nem que seja pouco, só para a gente compartilhar aqui com o pessoal, algum momento que você ficou só estudando, algum pós-edital assim? Sim, eu fiquei um momento só estudando. Eu no início trabalhava, estudava, até que depois de um tempo eu acabei ficando exclusivamente para os estudos. E como Eu que você, fiquei uns. durante esse período, antes de você entrar em Novo Hamburgo, né? Isso. Como que você organizava os seus estudos para ajudar o pessoal que está assistindo essa live aqui? Como que você organizava o seu cronograma fixo? Ou você utilizava metas diárias? Como que você se organizava? Eu fazia um planejamento semanal de estudos e tinha meta diárias. Eu focava ali, quando eu estava estudando e trabalhando, eu focava ali em estudar umas de 4 a 6 horas. Quando eu estava apenas estudando, a gente fala apenas porque o só é complicado, né? Porque a gente sabe da pressão que é o só estudar. Quando eu estava, né, só apenas estudando, eu focava ali de 6 a 8 horas. Eu nunca gostava de extrapolar muito porque acabava com o meu dia seguinte. A minha rotina, né, quando eu estava, né, papirando ali, era eu acordava bem cedo, acordava às 5 da manhã. Eu gostava de treinar ali de manhã, ou fazia uma corridinha, ou ia na academia ali, ou no cross. E aí voltava para casa, tomava um café e mandava ver. Eu gostava de, no período da manhã, tentar esgotar o máximo. Se eu conseguisse estudar toda a minha meta do dia, de manhã já era perfeito, né? É porque Então, você já ganhava aquele tempo, matava o principal compromisso do dia, né? exatamente. Depois era só coisinhas pontuais, sabe? Uma revisão. Porque eu E dá uma particularmente fico sensação muito de dever cansado. cumprido também, né? Exatamente. Tu já matou teu dia, sabe? Venci hoje meu estudo. Depois era só alguma coisa pontual. Então, depois do almoço eu ficava muito cansado. Então era péssimo. Meu estudo ele caía muito. Então, e eu demorei a Tá? aprender isso, né? No início eu queria estudar, 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 estudar. E aí até que eu percebi que, cara, não adianta. Vou descansar depois do almoço porque não tem condições. Não tem condições. Eu não, né, não conseguia render, né? Não conseguia nem aprender nada. Então, eu estudava de manhã ali, tentava estudar de manhã, claro, acontecia alguns imprevistos às vezes, beleza, eu teria que estudar de tarde ou de noite. Mas eu tentava matar minha meta de manhã ali para o restante do dia ali poder fazer outras atividades, né? Quando você voltou para trabalhar, como que você organizava? Como que você se organizou? Você estudava antes de ir para trabalhar, antes de ir trabalhar, estudava tudo à noite? Como você fazia? Aí complicou, né? Porque eu trabalhava 8 horas, que na verdade eram 9, né? Porque o horário de almoço era lá. Então o que que eu fazia? Eu começava às 8, eu acordava mais cedo, né? Acordava às 5 e tentava mandar ver ali umas 2 horas e meia, 2 horas e 40 de estudo líquido ali. Tentava ali antes de ir trabalhar, né? Porque eu chegava, eu batia o ponto 8h15, na verdade. E eu morava muito perto do trabalho. Então eu conseguia, pô, sair de casa ali 8h05, por exemplo, né? Então eu tentava, deixava tudo pronto no dia anterior. Eu só acordava, fazia um café e sentava para mandar ver estudar. E aí eu tentava nesse período aí render o máximo para já ter aquele dever cumprido, né? Pô, já eu pegava aquelas matérias mais densas e colocava nesse horário aí, né? Então matérias que eu tinha facilidade, como direito tributário, nesse tempo aí eu já estava com facilidade em contabilidade. Essas matérias eu não estudava no período da manhã, eu estudava aquelas matérias que eu tinha mais dificuldade. Que aí, quando eu saía do trabalho cansado, morto, né?
pô, às vezes estressado, eu ia pegar aquelas matérias que eu gostava ou que tinha facilidade. Aí fazia bateria de questões, fazia uma revisão. E no trabalho, no intervalo, ali no almoço, pô, bateria do Tec, né? Ferrando. E aí, foi nesse período que deu para começar a fazer também questões pelo celular, né? O pessoal pode hoje em dia até fazer as questões pelo celular, né? Exatamente, exatamente. Né? Eu não sei se. Eu acho que hoje tem aplicativo até, né? É Porque na aplicativo, época tem. o site era responsivo, né? Então dava para Até fazer hoje é pelo celular. responsivo, mas ainda pode baixar o aplicativo também. Tá? Eu fazia através do site. Eu tinha um tablet, né? E Bom. aí mandava ver por ali. E como que você identificava seus pontos fracos e fortes? Como que você buscava essa identificação? Porque a gente sabe que alguns assuntos dentro de algumas matérias a gente tem mais dificuldade. Você utilizava alguma funcionalidade na plataforma? Você fazia essas anotações, guardava as favoritas, olhava as questões erradas? Como que você pode ajudar a galera dando uma dica fundamental que é identificar pontos fracos? Toda semana, no domingo, eu fazia uma análise do meu estudo. Era sagrado. Domingo, de manhã, eu fazia uma análise do meu estudo. Eram duas coisas. Eu fazia análise e os erros da semana. E digo mais, quando eu comecei a fazer isso, foi que eu dei um salto nos meus estudos. Foi que eu comecei a parar as arestas e comecei a ter resultado positivo nas provas. Então, todo domingo, a primeira coisa que eu fazia era filtrava ali o mês de estudo, olhava como é que eu estava indo nas disciplinas. Hoje até o filtro está muito melhor, se tu entrar ali no Tech e em estatísticas, consegue ver pô, assunto por assunto. Antes era um pouquinho mais custoso tu fazer isso, mas tu conseguia. Hoje está muito fácil, tu entra ali, tu olha e tem assunto por assunto dentro da matéria, quantas questões tu fez, quanto que tu acertou, né? Porra, E hoje fica excelente. mais fácil porque o Tech ele conversa com os alunos, né? Então, se vocês tiverem sugestões, pessoal, pode mandar lá no link específico dentro da plataforma, pode mandar no Instagram. O Thiago Teles com certeza contribuiu nessa jornada, porque mandava mensagem lá. A gente tinha um grupo no Facebook, lembra? Aham. Instagram, o pessoal ficava pedindo e funcionou bem, né? Porque essas funcionalidades hoje faz com que a gente fique mais profissional estudando, né, Thiago? Muito, muito. O Demita seu coach, né? E Né? você utilizava aquelas estatísticas de desempenho, guardava favoritas, como que você gostava? Então, é que o que eu fazia? Eu olhava aquilo ali para ver quais pontos que eu precisava, né, melhorar. Pô, aquilo que estava abaixo de 75 para baixo, eu pensava, ó, aqui é ponto de atenção. Aí eu anotava esses assuntos para fazer uma revisão bem forte. Mas antes de fazer essa revisão bem forte nesses assuntos ou um aprofundamento, eu pegava e criava um caderno de erros da minha semana, que é de segunda até o sábado, né? Até o sábado. Hoje é domingo até ontem, então, né? Então é de segunda até o sábado. E todo domingo eu fazia isso. Todo domingo eu fazia isso. Então eu fazia uma revisão por questões da semana em cima das minhas dificuldades. Isso aí era E essa muito bom. revisão era focada em Em qualidade para questão. você? Então, mas você focava Assim, em resolver tudo muito rápido de novo, ou você não. olhava detalhadamente comentários para fixar bem o conteúdo? Eu sempre digo que existe uma diferença entre o fazedor de questões e quem está estudando por questões. Né? O objetivo ali não era eu queria aumentar meu ego em estar acertando questão ou não, né? O objetivo ali era estar aprendendo com os meus erros, aprendendo com as questões. Então eu fazia uma questão, eu olhava o comentário, né? Ia lá no fórum, pô, fórum muito bom, muitos comentários bons ali, tirava algum comentário, melhorava meu material de resumo, né? Através dos próprios comentários ali, das questões. Então, eu estudava cada questão. Então, eu não me ficava preocupado com o tempo que eu ia estar levando ali para fazer a questão, e sim estava preocupado em aprender o porquê que eu estava errando aquilo. Por que, que eu errei durante a semana isso? Agora é hora de sarar. E tinha questão que, por exemplo, eu errava essa semana e errava a semana que vem. Opa, alguma coisa tem aqui, né? Então começava a ligar uns alertas. Aí esse assunto aí, pô, eu já notava que eu preciso aprofundar isso aqui. Né? Foi assim que eu aprendi, por exemplo, DFC. Eu percebi que eu estava errando muito DFC. Eu pensei, pô, o que está acontecendo aqui? Né? E aí eu resolvi aprofundar. E aí depois eu torcia para que caísse DFC na minha prova, né? Porque aí tu mata tudo. Mas DFC da FGV também, o senhor também queria encarar o nível hard de DFC, né?
Ô, mas depois que tu pega o jeito, tu torce pra cair, né? Rondônia foi FGV, né? Foi. Falaram que foi a prova de contabilidade mais difícil que já teve, né? Pelo menos antes, até aquele momento era a prova mais difícil, o pessoal falando de contabilidade e tal. E se você estivesse começando hoje, que hoje em dia a gente tem muita tecnologia, né? O pessoal que está vendo esse vídeo aqui está querendo seguir esse mesmo caminho, querendo buscar essa carreira pública. O que você faria para o pessoal que está começando hoje? As dicas que você daria para quem está começando agora? Cara, acho que a gente, né, deve utilizar a tecnologia ao nosso favor, em todos os quesitos, né? Uma para fazer questão, então a gente precisa ter uma plataforma de questões, né? O TEC, a gente precisa ter o TEC hoje, né, na minha opinião, né, já quando eu estudava já era, e hoje ela continua sendo a melhor plataforma de questões. Então, tu tem que ter uma assinatura no site de questões, tu tem que fazer questões desde o início da tua preparação. Ah, Thiago, nunca estudei o assunto. Beleza, tu vai pegar a parte teórica, mas depois tu já vai ver como é que aquilo cai em questão. Além disso, utilizar IA, né? Pô, usa o ChatGPT, o Gemini. Cara, eu prefiro, né, o ChatGPT. Pô, se eu tivesse condições, assinaria ele principalmente para matérias que tu vai estar fazendo um estudo reverso. E também para matérias como TI, exatas, economia, né? Pô, alguns direitos ali para tu mapear algumas leis e tal, dá para tu fazer um prompt para tu fazer mapeamento de lei, é muito Pedir uma bom. explicação, né? Explique para uma pessoa que é burra. Exatamente. Pô, explique para uma, Eu né, pra perguntava uma assim, criança, explique para uma criança de 12 anos. Aí pediu para o né? ChatGPT explicar um Python lá, super uma. Aí, pô, Aí, coloca exemplos lá, é muito bom. Então, utilizaria todos esses recursos tecnológicos que a gente tem hoje, utilizar, né? E não fazer resumo no início da preparação. Acho que é um grande erro que muita gente comete, é fazer resumo desde o início dos estudos. Como é que a gente vai fazer resumo de algo que a gente nem sabe como é que cai? E tudo é que nem importante, né? Acaba no tudo é início, né? importante, né? Acaba que tu acaba grifando tudo, coloca tudo pro teu resumo, aí tu vai revisar, tá revisando toda a matéria. Então, eu acho que depois que tu começar a fazer questões, né, depois que tu criar uma base de questões ali, aí sim tu começa a criar resumos em cima da própria dificuldade tua. Ou até pegar um resumo pronto e ir deixando ele do teu jeito, né, com as tuas dificuldades e tudo mais. E a E dica que você outra, daria para quem. Pode falar. né, e outra, né, tecnologia muito boa aí é, pô, utilizar flashcards, né, utilizar o Anki aí na preparação, principalmente para decorar assuntos aí, né, que tu precisa de uma certa decoreba. É excelente aí para levar para o estudo aí de longo prazo, né? E para quem já está ali perto, não está conseguindo identificar onde está errando, está ficando ali próximo, mas não consegue Batendo na pular. trave, né? Aí que eu De acho que a gente tem que começar a fazer a medição de desempenho. Que aí eu acho que entra aquela parte ali que eu falei que todo domingo eu dava uma olhada como é que estava o meu estudo, para eu fazer um aprofundamento daquelas matérias que tu não está bem. Né? Primeiro tu olhar, né? Por exemplo, tu vai pegar lá em contabilidade, aí pô, tu não está bem em CPC 23. Pô, e é um assunto que a FGV está cobrando em toda a prova agora. Pô, tu tem que acertar isso aí na prova. Né? Isso aí vai fazer diferença na tua pontuação. Então tu vai lá e dá uma aprofundada. Então acho que para aquela pessoa que está batendo na trave, ela precisa fazer, né, um refinamento. Esse refinamento, refinamento, né? e esse refinamento ele vem aí através de tu fazer a tua medição de desempenho e aí tu vai ver se tu vai refinar através das questões, tu vai pegar um vídeo. Né? Tem muita gente que é contra vídeo, eu não sou contra vídeo. Eu acho que estudar tudo por vídeo não tem como, mas pô, tu pegar um ponto específico da matéria que é importante e dar uma olhadinha ali para dar uma lapidada, eu acho muito bom, muito relevante. Acho que o pessoal tem um preconceito com vídeo, que muita gente achou que aqueles vídeos de 2010 que eram enviados por satélite, quem é muito velho, antigamente era assim, pessoal, você entrava numa sala de aula, aí recebia um vídeo que via satélite para um professor que às vezes nem era de concurso e tal. Hoje a gente tem os melhores professores espalhados aí em aula ao vivo, você podendo fazer pergunta ao vivo para esses professores. Quem não aproveita essa tecnologia é igual como você falou, né? A gente tem muita tecnologia que tem que ser usada a nosso favor, né? Exatamente, exatamente. Pô, eu fiz esse cursinho aí, foi o meu primeiro cursinho,
É. Foi via telepresencial, era o nome, né? E tem muita gente que criou doutrina de estudo baseado nisso. Gente, mudou muito. Foi a mesma Mudou época do muito. pessoal falando que não era para fazer ler PDF. Aí depois eu lembro que surgiu também falando que você não deveria fazer questões em site. Você tinha que fazer no livro para Imagina. doideira. E assim, a gente vai ter uma prova domingo agora. Na terça, quarta-feira, o TEC já atualiza, entendeu? Vai ter uma prova da OAB domingo que vem. Aí, sabe, 4, 5 dias depois já tá a prova na plataforma que você já pode utilizar num concurso próximo, entendeu? Agora deixa eu te perguntar, algumas dicas que eu quero extrair o máximo de você aqui. Por exemplo, português. Depois da fase iniciante ali. Porque iniciante vai estudar um pouquinho de tudo, vai descobrir até que é analfabeto em português, né? Exatamente. Mas você gostava depois de fazer concurso, sempre, você gostava de fazer questões por provas ou você continuava por assunto, assim? Como que você fazia português? Português eu gostava de fazer por provas. Toda semana eu fazia uma ou duas provas por semana. É da banca Português que era assim. você Da tava. banca que. Exato. Quando eu estava sem edital, aí eu ia variando, né? Fazia uma prova da FCC, da FGV, Sebrasp. No pós-edital, era sagrado. Era uma ou duas provas por semana ali, da banca, porque eu achava que o custo-benefício de ficar martelando o estudo por assunto em português não era muito relevante, não era tão grande assim, porque eu achava que, tipo, eu não conseguia aumentar muito o meu desempenho em português. Né? Se eu já estava ali nas casas dos 90%, eu não ia gabaritar. E ainda mais se viesse uma banca da FGV, que vem umas provas muito doidas às vezes, tipo, ia igualar todo mundo para baixo. Né? Então eu gostava de fazer um estudo por provas em português por causa disso. Tiagão, vou agradecer bastante aqui a entrevista que você deu pra gente. Você é nosso primeiro convidado aqui nesse projeto de trazer entrevistados que passaram por essa fase de estudante, hoje já estão aí podendo ocupar o cargo, servir a sociedade num cargo relevante, que são os cargos da carreira fiscal. Eu queria colocar você aqui na tela e pedir para você mandar uma mensagem aí para os futuros servidores, para aqueles que ainda estão na jornada, e como que eles podem seguir isso aí, essa preparação com qualidade. Eu quero que você mande uma mensagem pro pessoal aí. Ah, pode deixar. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, o convite por estar participando aqui, é um prazer enorme. Sou um fã do Tech, né, utilizei o Tech desde o início da minha preparação. Então é muito gratificante estar aqui conversando contigo aí, conversando aí com essa plataforma. Tenho o maior carinho. E para quem está, né, iniciando aí, ou quem já está no caminho, ou para aquelas pessoas que estão batendo na trave e estão tristes aí porque não estão, né, conseguindo o resultado que gostariam, queria deixar uma mensagem para vocês que por mais clichê que pareça ser, né, ela não é, tá? Ela é totalmente verdadeira. Que todo mundo que continua, tá, estudando, continua focado, né? Não importa o tempo, que cada um tem o seu tempo, né? Não se compare com um coleguinha lá que passou em 6 meses, que passou em 9 meses, que passou em 3 meses, né? Que passou em um ano e pouco. Não se compare com ele, né? Cada um tem a sua história, mas saiba que se você continuar estudando, se você continuar focado, se continuar, né? Se persistir aí no caminho, você vai conseguir ser aprovado, tá? Eu conheço muita gente nesse meio dos concursos, eu fiz muita prova, acabei conhecendo, eu sempre gostei muito de conversar com a galera, né? Então eu conheci muita gente e eu afirmo, né? Só não conseguiu passar aqueles que ficaram pelo caminho. E desses que ficaram pelo caminho, passaram aí 2, 3, 4, 5 anos e resolveram voltar a estudar. Então, pô, por que que tu vai deixar o teu objetivo de lado se depois tu vai te arrepender e vai voltar a estudar, sabe? Todo esse tempo que perdeu já poderia ter sido aprovado. Então, minha mensagem é que você acredite que você é capaz, porque você é, tá? Você é completamente capaz aí de alcançar o cargo que você desejar, tá? Então, continue firme. Eu tenho uma frase que eu sempre, né, gostei, eu botava ela em tudo que era lugar, assim, dos meus estudos, né? Que até tem aqui, né, essa frase aqui, vou até levantar um pouquinho, né, que a persistência é o caminho do êxito, né? E isso é a pura verdade. Se você continuar, se você for consistente, se você persistir atrás do seu objetivo, você vai chegar lá.
né? Então, todo mundo diz aí para que você acredite no seu potencial, porque nós acreditamos, né? Os professores gostam de falar isso. Então, se os outros estão acreditando em vocês, por que que vocês não vão acreditar em vocês mesmos, tá? Então, saiba que você é capaz, saiba que vai dar certo, acredite, se dedique muito, né? Porque também não dá para ficar esperando que as coisas aconteçam, não. As coisas acontecem para aqueles que fazem por onde. Então, como eu sei que o concurseiro faz por onde, acredite no seu potencial que você vai chegar lá, tá? O seu resultado vai vir e quando vir, você vai ver como valeu a pena, né? Eu não conheço ninguém que tenha se arrependido de ter estudado. Inclusive a galera fala, pô, se eu soubesse, teria estudado até mais. É claro que não teria dado, né? Não teria dado para estudar mais, porque a gente ia dar o nosso máximo, tá? Mas saiba que você é capaz e que vai conseguir. Persista, não se compare com os demais, tá? Se compare consigo, né? Veja se, pô, o você de hoje está melhor que o você de um mês atrás, né? Faça essa comparação, tá? E a cada prova você vai ajeitando o percurso aí para que na próxima aí consiga colocar o seu nome na lista, tá? Então, essa é a minha mensagem aí, meu desejo, que vocês não desistam, continuem e acreditem em vocês, porque quem continua consegue, tá? A persistência, ela é sim o caminho do êxito e vocês são capazes aí de alcançar as vagas que vocês querem conquistar. Pessoal, que mensagem maravilhosa, que entrevista maravilhosa. Eu quero que vocês agora dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal, mande uma mensagem aí para o Thiago aqui nos comentários, siga o Thiago lá nas suas redes sociais. Vamos bater agora 100 mil inscritos aqui no Tech e daqui a pouco a gente volta com mais uma entrevista ou com mais uma notícia relevante aí nesse universo de concurso público. Valeu, Thiagão! Valeu, um grande abraço, até mais!